Glória a Deus, que maravilha. Deus é maravilhoso. É sempre bom poder falar de Jesus, adorar Jesus, poder estar com os irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, aqui em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. O tema da mensagem desta noite é no meio dos anos. No meio dos anos. Amanhã nós temos um dia útil para enfrentar, nessa semana que está começando hoje. Sempre é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus no finalzinho de domingo, porque nós sabemos que uma palavra como essa pode levar um alimento para a pessoa, às vezes a semana toda. Às vezes a pessoa não pode estar aqui, não pode estar congregando pessoalmente, às vezes tem que ver. Agora nós temos o recurso da transmissão, maravilhoso isso, mas sempre é melhor estar ao vivo, a cores na casa de Deus. Glória a Deus. Gostei, continue aí, o tangedor. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Sobre que forma? Canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Em outras versões está no meio dos anos. E no decurso dos anos. E faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Misericórdia. Vá comigo agora para o 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Escute, Abacuque, profeta de Deus, numa situação difícil em que o povo de Deus se encontrava por conta das falhas, tantas falhas que eles cometeram. Profeta de Deus, vendo o povo de Deus na situação que se encontrava, ele se coloca no seu lugar de oração, na sua torre de vigia, onde ele vai conversar com Deus. Mas detalhe, como diz o texto, ele vai falar com Deus em forma de canto. Às vezes, nós podemos, por conta das condições da vida, nos esquecer do valor que tem dar louvores a Deus. Davi foi um daqueles que nos ensinou como era importante louvar a Deus. Aliás, o livro de Salmos está repleto de canções dedicadas ao Senhor em forma de oração. Com isso, as situações da vida que nós passamos, e cada vez mais, os dias vão ficando, parece que mais curtos, e também difíceis. É bíblico, é palavra de Deus, mas nós não podemos nos esquecer, como Abacuque, e de um Deus que nos ama. E eu, nesta noite, já começo a nos relembrar que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que entregou o Filho dele, Jesus, por mim e por você. Se alguém perguntar para nós se Deus precisa provar alguma coisa para mim e para você, em relação ao seu amor, Ele não precisa provar nada,
Aliás, Ele já provou, conforme diz a palavra de Deus, Ele provou o seu amor para conosco, entregando o Filho de Deus, Jesus, por nós. Em que condição? Limpos, do jeitinho que você está, sarado, curado. Pelo contrário, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus já nos fala de duas coisas. A primeira é que Ele não precisa provar nada. E a segunda é que se tem alguém que acredita, e acreditou, e continuará acreditando em mim e em você, será o Deus Pai Todo-Poderoso. Porque sendo eu e você ainda pecadores, Ele vai e entrega o maior presente que alguém poderia receber, que é Jesus Cristo, entregando a vida dele na cruz do Calvário por aqueles que não mereciam. É por isso que nós temos acesso à graça de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus acreditou. Nós éramos pecadores, mas Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Quando nós olhamos para João capítulo de número 15, nós vemos ali três figuras. A primeira, a do agricultor. A segunda, a da videira. A terceira, a dos ramos. O agricultor, a Bíblia diz ali em João 15, que é o Deus Pai. A segunda, a videira, Jesus. A terceira, o ramo, a igreja de Jesus. O que é o agricultor? O agricultor é o dono da terra geralmente, ou aquele que é responsável, aquele que tem a incumbência de cuidar daquele terreno. O que é a videira? A videira é que está ligada àquela terra. Nós aqui moramos numa região privilegiada, então nós vemos muitas videiras por aí. E quem são os ramos? Os ramos somos eu e você, a igreja de Jesus. O agricultor então, com essa incumbência de cuidar, ele olha para aqueles que estão ligados na videira, e aquilo que não é bom, ele tira, lança no fogo. Mas aquilo que é bom, aquilo que está ligado a ele, fazendo a sua vontade, o que acontece? Não vai ficar isento de tomar às vezes alguns cortes. O que é isso? Às vezes tem que ser aparado, tem que ser cuidado, tem que, como diz na nossa região aqui, podar esse ramo. Às vezes dói, às vezes incomoda, mas isso quer dizer que nós não seremos arrancados, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Agora aquele que não faz a vontade de Deus, fica como aquele ramo seco, ligado na videira, até que chega o momento que o agricultor olha e entende que aquele ramo tem que ser arrancado da videira, para que um ramo novo possa surgir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém é insubstituível. Isso quer dizer que se algo for cortado por conta de não fazer a vontade de Deus, um novo ramo irá surgir. Pessoas que têm o privilégio ainda, nessa altura do campeonato, com a idade que eu tenho, poder ainda correr bastante como eu corro, graças a Deus. Deus continua me dando saúde para correr, disposição. Então, como eu corro ao ar livre, eu vejo muita coisa, eu vejo cobra, eu vejo bichos. Às vezes, quantas cobras eu só vejo no meio da rua correndo. Eu vejo algumas coisas que você passando de carro, você não vê. Mas, uma das coisas interessantes que eu vejo, nessas idas e vindas que eu dou por aí, eu vejo o quanto a obra de Deus, ela é maravilhosa. O quanto ela é gloriosa. Ora, então a videira,
aquele que deseja continuar ligado nela, qual é o segredo? Na palavra de Deus diz ali, que o segredo é continuar fazendo a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus, qual é o principal sintoma, o principal indicativo que ele tem do seu amor a Deus? Fazer a vontade de Deus. Às vezes, deixar os afazeres, deixar aquilo que é confortável, aquilo que até necessário naquele momento, mas deixa por um tempo e diz: eu vou na casa do Senhor adorar a Deus, eu vou buscar a Deus. E Abacuque, nesse momento, ele vê que o povo de Deus precisava se ligar à videira novamente. Eles precisavam voltar-se à videira novamente. O desejo do Deus Pai Todo-Poderoso, que é o agricultor, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que não quer perder ninguém, é sempre ver a videira com os ramos bonitos e dando frutos. E nessa oração em forma de canto, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender aqui com Abacuque, que independente da situação que nós estejamos passando, tangedor, independente da situação, o que ele vai fazer? Ele vai, naquela situação adversa, difícil, complicada, mas alguém que se sente amado por Deus, alguém que provou do amor de Deus, alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, o que ele faz? Mesmo que tudo esteja triste, ou abatido, ou complicado, porque a nossa vida, não sei você, a nossa vida nem sempre será as mil maravilhas, nem sempre será um mar de rosas, mas a grande verdade é que nós temos um Deus que em todos os momentos da nossa vida, nós teremos motivos para cantar, nós teremos motivos para louvar. Um dia, o profeta de Deus, chamado Eliseu, ele iria entregar uma profecia ao povo de Deus. E antes de entregar aquela profecia da vitória sobre Moabe, que para quem não lembra, é aquela história onde tem os poços, que aparecem os poços de água ali na terra. O que acontece ali? O profeta Eliseu, quando aqueles 3 reis chegam diante do profeta Eliseu, eles pedem uma direção ao profeta Eliseu, o homem de Deus, e naquele momento, o que ele diz? Trazei-me um tangedor. O que quer dizer um tangedor? Tangedor quer dizer aquele que toca um instrumento, aquele que canta, aquele que louva, aquele que adora, aquele que glorifica. Estou dando chance, aquele que exalta, aquele que se alegra em Deus, aquele que louva ao Deus que ele serve, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Por isso, quando o profeta Eliseu, tangedor, ele chegou e pediu: dá-me um tangedor. Os reis, naquele momento, imagine eles conversando entre eles: vamos buscar o tangedor. E quando eles vão buscar o tangedor, eles trazem um tangedor. Costume da época, o tangedor geralmente tocava uma harpa, mas hoje pode ser um violão, pode ser um violino, pode ser uma guitarra, uma bateria, um teclado, pode ser a sua voz, independente que ela seja afinada ou não, independente que ela agrade o tímpano do seu irmão ou não, porque quando eu venho na casa do Senhor, eu não venho para agradar o tímpano do meu irmão, eu venho para agradar o tímpano de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou adorar muito alto, não.
Não, eu estou aqui para adorar alto, para adorar baixo. Eu estou aqui para ser inspirado por Deus. E quando eu venho para a casa de Deus, eu venho para extravasar na presença dEle. Eu venho para extravasar diante dEle. Eu venho para colocar as minhas questões aos pés de Jesus e não sair da mesma forma que eu cheguei. Eles trazem o tangedor. Quando o tangedor chega, a Bíblia diz, quando o tangedor tocava, o tangedor começa a tocar. E o tangedor começou a tocar. Mais ou menos que nem ele está fazendo aí. Eu não sei quanto tempo dura a música. Não sei quanto tempo, mas Eliseu ficou lá. Os reis olhando para Eliseu, ele não vai falar nada. Eliseu, me deixa. Me deixa. Eliseu tinha um temperamento forte, você sabe. Eliseu era colérico. Me deixa. Aleluia. O tangedor tocava. E quando o tangedor tocava, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E quando a mão do Senhor veio sobre Eliseu, juntamente com ela veio a palavra profética sobre Eliseu. E Eliseu declarou a palavra profética. Sabe por quê? Porque nós temos sempre motivos para adorar a Deus, porque o nosso Deus, Ele nos ama. O amor de Deus é a maior inspiração para que nós possamos cantar e adorar o nome dEle. Abacuque olha, como Ezequiel, vale de ossos secos, tudo difícil, o povo está longe de Deus, mas ele vai fazer uma oração em forma de canto. O que nós aprendemos com Abacuque? Nós aprendemos que não importa o jeito, não importa o que estejamos passando, sempre vai ter um cântico, sempre vai ter um cântico, que nós possamos entoar ao nosso Deus. E nessa oração ele vai dizer, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, declarações de juízo, declarações de destruição, declarações de correção. Abacuque está assustado, mas ele está cantando. Abacuque está preocupado, mas ele está cantando. Abacuque está abatido, mas ele está cantando. Abacuque está ansioso, mas ele está cantando. Abacuque, as coisas não estão do jeito que ele gostaria, mas ele está cantando. Às vezes as pessoas que te conhecem, às vezes olhando a tua situação, aquilo que você está passando, elas entendem e imaginam, você não tem motivo para cantar, você não tem motivo para louvar a Deus. O que você vai fazer na igreja, o que você vai encontrar lá, eu não sei o que você responde para ele, mas eu responderia o seguinte, eu não sei você, mas independente que aconteça algo lá, independente que eu receba algo lá, todavia eu vou louvar, eu vou adorar, porque o maior motivo que eu tenho para cantar ao meu Deus é Jesus, entregue na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, e o amor dele manifesto no meu coração. Aleluia, 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 aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Abacuque ouviu falar do tempo de avivamento nos dias de Salomão, por exemplo. Ouviu falar do tempo de avivamento nos dias de Moisés, por exemplo. Ele sabia daquelas histórias, sabia do tempo de Elias. Ele ouviu falar daquelas histórias, e ele pede para o Senhor, para que o Senhor avive
a obra dele no meio dos anos, ou no decorrer. Todo mundo tem um começo e tem um final. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Mas para que alguém saia do princípio e chegue ao fim, tem o meio. A questão sempre será o meio, o decorrer. É no meio que as coisas acontecem. É no meio que os problemas vêm. É no meio que as provas, as lutas, as questões, elas acontecem. É no meio que vem às vezes a enfermidade, a má notícia, o desânimo. É no meio que está o perigo. Porque no começo, não sei se você lembra, se você não lembra, pelo Espírito de Deus, eu vou te relembrar agora. Se você aceitou Jesus pelo menos na semana passada, você sabe o que é isso. Quando aceita Jesus, quando recebe a Ele como Senhor e Salvador, é um furacão, é um vulcão, é aquele amor, é aquela paixão. Eu quero ganhar o mundo inteiro, eu quero evangelizar o mundo inteiro, eu quero que todo mundo se converta. Eu amo a Jesus mais que todas as coisas. Tudo está bem, tudo está maravilhoso. É aquela paixão, é só Jesus, apenas Jesus. Tudo é Jesus, mas passa um tempo, vem o meio. O meio. Vem o meio. E Deus sabe que tem o meio. Deus conhece o que se passa no meio. No meio é o tempo de igreja, é o tempo de caminhada, é os anos que se passaram, tanto que a Bíblia diz o decorrer dos anos, os anos se passando. Aí você olha às vezes lá para trás, e você quer viver aqueles dias. É por isso que Abacuque está dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É porque no meio que às vezes a paixão ela desce. É no meio que às vezes o amor a Deus ele dá uma esfriada. É no meio que às vezes o desânimo ele vem. É no meio que às vezes a temperatura ela cai. É no meio. E tudo isso, eu não sei se você já notou, não é apenas no Evangelho, mas é em todas as áreas da vida. No trabalho tem um meio, na família tem um meio, no dia a dia tem um meio. Em todas as áreas da nossa vida sempre vai ter o meio. O meio não é a definição, mas o meio é o teste. O meio não é o fim, mas o meio é a temperatura. O meio não quer dizer que acabou, mas o meio, e voltando àquela figura da corrida que eu usei, às vezes eu saio para correr, eu olho, eu estou em tal lugar, eu vejo, e aí eu noto que eu estou no meio, eu já não estou mais perto de casa, eu não estou perto do final. É o que vem na sua cabeça: Senhor, não deixa eu me contundir, não deixa nada acontecer, porque está longe. O meio está muito longe para voltar atrás, mas também não está perto do final. E aí Abacuque pede: aviva, ó Senhor, as tuas obras, a tua obra no meio dos anos. Primeiro, quem faz a obra é Deus. Segundo, Ele usa pessoas para fazer a obra. Abacuque está orando pelo avivamento no meio dos anos. Eu não sei, não precisa levantar a mão, mas eu estou pregando aqui nesta noite, ministrando, e você diz: eu estou no meio, eu estou no meio. Então, se você está no meio, a boa notícia, a primeira é que você já caminhou um bom trecho. Mas a outra é que você tem ainda um bom trecho para caminhar. No meio pode acontecer o cansaço, no meio pode acontecer o desânimo por olhar e achar que está longe, no meio pode acontecer, como diz a palavra de Deus, ficar morno, mas
Abacuque, em forma de canto, ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, aquele que faz a obra no meio dos anos. O Senhor Jesus não precisa ser avivado. O Senhor Jesus é o dono do avivamento. Quem precisa ser avivado é aquele que serve a Jesus, é aquele que ora, é aquele que adora a Deus, é aquele que pede. E a notícia nesta noite eu vou te lembrar: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Se você pedir, se você buscar avivamento, você vai receber. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. É no meio que o inimigo às vezes vem querer tirar da presença, vir com o engano, dizer algumas mentiras. Olha, está servindo a Deus há tanto tempo. E aí, campeão? E aí, campeão? Está valendo a pena? Quando você ouve esse tipo de frase, não é Deus que está falando isso, de maneira nenhuma. No meio vem esse tipo de frase, vem no meio. É aí que nem diz aquele ditado: ele vem para dar no meio mesmo. É no meio que nós precisamos olhar e ver a caminhada que nós já percorremos, e se vale a pena parar no meio. É no meio que muitos param. Abacuque, quando está cantando a Deus, eu imagino Abacuque com lágrimas nos olhos. Eu imagino Abacuque quebrantado, porque é uma situação que traz tristeza ao coração dele. Ninguém em sã consciência gostaria de ver os seus amigos, aqueles a quem ele ama, sofrendo ou longe da presença de Deus. Nós, por exemplo, quando nós vemos alguém que já não está, que parou no meio, que saiu da casa de Deus, que já não está mais na presença dele, quando nós vemos essa pessoa que já parou no meio, e nós vemos essa pessoa que parou no meio, hoje ela está lá naquela vida de pecado novamente, hoje ela está lá entregue novamente, já não consegue levantar, mas ela lembra as histórias. Eu já conversei com pessoas assim, e elas contam histórias: olha, eu pregava muito, eu era um homem de oração, uma mulher de oração, mas eu parei no meio. Claro que o nosso coração fica triste, e a pessoa não tem força para voltar, a pessoa não tem força para se levantar novamente. O fardo do pecado, do engano, das coisas desse mundo está tão grande sobre a vida dela, que ela não consegue se levantar. O prazer está falando mais alto, as coisas do mundo estão falando mais alto, e ela não tem mais força para se levantar, porque ela parou no meio. Mas muitos se levantam também no meio. Muitos se levantam também nesse período da sua vida. Ora, eu estou pregando essa mensagem não para colocar medo no seu coração, mas para trazer aqui um alerta de que aquele que está no meio nesta noite, entenda: já percorremos muito, nós temos muito a fazer, e Deus vai nos dar graça para fazer, e uma coisa é certa: Ele irá trazer esse avivamento, porque Jesus disse em João capítulo 15, que sem Ele nós nada poderíamos fazer. Nada do reino de Deus pode ser feito sem Jesus. Nada que nós nos propomos fazer a Jesus pode ser feito longe de Jesus. Sem Ele nada nós podemos fazer. O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que nós somos inúteis quando nós vamos fazer algo sem Jesus. E Abacuque está cantando essa canção para Deus, e ele continua falando aqui: faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia.
Abacuque estava vendo a ira de Deus sobre o povo. Abacuque estava vendo o juízo de Deus sobre o povo. Mas quando Deus está fazendo isso, o que Ele quer? Ele quer que a pessoa se volte para Ele. Ele quer que a pessoa se arrependa. Ele quer que a pessoa saia do caminho que ela está percorrendo ali, que não agrada a Deus. É isso que Abacuque está orando. Abraão, quando estava orando ali a Deus, o que ele diz? Se houver alguns justos, se houver 10, se houver 40, se houver o mínimo de justos, o Senhor vai destruir? Não, mas o problema é que ele não encontrou nem 10. Abraão, se ele tivesse falado, se houver um justo, Deus iria deixar a cidade intacta, mas Abraão parou nos 10. Agora escute, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele vai descrever as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Quando você olha para o versículo de número 17, você vai ver aqui, que a figueira não está florescendo, que não há fruto na videira, o produto da oliveira não está vindo, está mentindo, os campos estão estéreis, as ovelhas estão sendo roubadas, e nos currais não há gado. Então nós estamos vendo aqui situação de miséria no meio do povo. O que ele está descrevendo aqui? Não há fruto na figueira, não há comida. Não há fruto na vide, não há comida de novo. Não há produto na oliveira, não há comida de novo. O campo não está produzindo alimento, não tem comida de novo. Ele está descrevendo a situação aqui. Está faltando alimento. Só sabe o valor do alimento de verdade aquele que um dia soube e viu o que é a fome de perto dele. Às vezes eu vejo algumas pessoas, elas vão em alguns lugares, eu não sei por que pega, irmão. Aí pega, enche aquele prato, aí depois devolve do mesmo jeito. Olha, por que pegou, né? Por que pegou? Não tem nada a ver com a vida da pessoa, mas eu me pergunto, por que pegou? Eu, por exemplo, que já passei por isso, eu já tomo mais cuidado com essa situação. Eu não vou jogar alimento fora, porque eu sei o que é isso. Agora, uma pessoa que geralmente não sabe, ela pega, ai, está ruim. Aí eu pergunto, por que pegou? Para que fazer isso? Como eu repito, não tenho nada a ver, mas eu imagino comigo, uma pessoa que faz isso, ela não sabe realmente o valor daquilo que está na mesa dela. Por isso que Jesus nos ensinou a agradecer por tudo aquilo que tem na nossa mesa. Se na nossa mesa tem um pão, tem um ovo, tem arroz, tem feijão, tem macarrão, independente do que tenha, tem água, independente, nós devemos levantar isso ao céu e agradecer, dar as mãos ali com a nossa família, orar, abençoar, consagrar a Deus e saber que Deus é que proveu, como nós acabamos de cantar, do Jiré, do Jeová Jiré, o Deus que provê na nossa vida, que não nos deixa faltar nada. Graças a Deus, eu estou pregando para um povo que mesmo que está olhando para a videira, e a videira tem o fruto da vide, a oliveira tem ali a azeitona, o campo ele tem mantimento, glória a Deus, na despensa não falta nada, tem prosperado, Deus tem cuidado, porque Ele tem sido o provedor nas nossas vidas. Escute, enquanto Deus estiver cuidando de nós, enquanto nós estivermos ligados à videira, nada irá nos faltar, nada, e mais, Deus irá trazer esse avivamento, a mesma oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio do
dos anos deve ser a oração do povo de Deus, a oração de que avive a sua obra. Eu não sei você, mas você notou, de 2 anos para cá, o que foi essa pandemia? Foi uma pandemia não somente de algo na área da saúde, mas foi algo que afetou a vida espiritual de muitas pessoas, emocional. Então, o que é necessário? Necessário é o Senhor vir e nós orarmos como Abacuque. A oração de Abacuque, ela não é uma oração desatualizada, ela não é uma oração antiquada ou passada, ela é uma oração atual, ela continua presente, ela continua sendo necessária nos nossos dias, ela continua sendo necessária neste tempo. Ah, meu Deus, as pessoas às vezes querem colocar medo, querem colocar terror, mas nós confiamos em Deus. Aquele que confia em Deus, ele não fica amedrontado, ele não fica abatido, ele não fica tímido diante daquilo que ele vê, mas ele vai fazer como Abacuque, ele vai encher os seus pulmões, ele vai levantar a sua voz, e vai cantar ao Deus dele, e vai começar a declarar aquilo que está no seu coração. Ele olha para toda aquela situação, e aí no versículo 18, você vê como Abacuque está. Pergunta por seu irmão, como Abacuque estava? Abacuque estava triste. Tanto que ele diz, todavia quer dizer, independente disso, mesmo com isso, mesmo vendo isso, ele diz, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Estava triste. Sabe o que eu aprendo com Abacuque? A alegria é uma escolha. Tem a alegria que vem se eu contar uma piada aqui, se eu falar algo engraçado aqui, você vai dar risada, mas vai passar. Vai passar. Se você for num restaurante agora, aquele que você sonha ir, ou fazer aquela viagem, vai ficar na tua lembrança, mas essa alegria, ela vai passar. Porque aquilo que vem desta vida, aquilo que vem dessa terra, é passageiro. Mas agora, Abacuque está nos ensinando que a alegria é uma escolha. Você sabia que a alegria é uma escolha? Ah, mas eu tenho andado tão triste, eu tenho andado tão abatido, eu tenho andado tão desanimado. Às vezes as lutas, as pessoas, os problemas, elas me entristecem. Mas Abacuque, servo de Deus, está nos ensinando a mim e a você, que a alegria de verdade em Deus é uma escolha. Ela vai acontecer quando nós escolhemos nos alegrar. Abacuque está vendo, não tem fruto, não tem alimento no campo, o gado não está lá, mas eu estou vendo o povo sofrendo, mas o que eu vou fazer? O que Abacuque está nos ensinando aqui, ele não está nos ensinando a ignorar o sofrimento das pessoas, ele não está nos ensinando aqui a fazer de conta que nada está acontecendo, não. Ele está nos ensinando aqui que nós podemos nos alegrar independente daquilo que nós estamos vendo. Ele está nos ensinando aqui que nós podemos ser curados, sermos livres, independente daquilo que esteja acontecendo. Escute, se nós quisermos continuarmos tristes, continuarmos desanimados, continuar sem cantar, continuar sem louvar, assim será. Mas agora, quando Deus vê um servo dele levantando e dizendo, todavia me alegrarei,
o que vai acontecer? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a força dele. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a força daquele que crê. Quando essa pessoa escolhe se alegrar em Deus, ela se liga ao ramo, ela está ligada à videira, melhor dizendo. Ela se liga à videira, porque o ramo separado da videira, ele não tem vida, ele se seca. Mas agora o ramo, quando ele está ligado na videira, ele tem vida, ele tem ali a vida dentro dele, ele começa a crescer novamente. Outro dia eu passei na rua, eu vi uma árvore, sem brincadeira, com um tronco desse tamanho quebrada. Aí eu imaginei, essa árvore já era, e ela quebrou no meio, foi um raio provavelmente, raio, vento, e caiu. Falei, essa árvore já era. Mas aí depois de uma semana eu olhei, já tinha um raminho assim. Aí um mês depois eu passei, já tem uma desse tamanho. Eu falei, olha a árvore de novo, já está desse tamanho a árvore. Eu estou observando, e cada semana que eu passo lá, olha lá, se ninguém mexer, vai ficar grande novamente. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Às vezes pode quebrar algo, às vezes algo pode ser destruído, mas se tiver ligado à videira, vai ter vida novamente. Parece que morreu, mas não está morto. Parece que acabou, mas não está acabado. Parece que é o fim, mas não finalizou, não, mas quando a chuva de Deus, ela começa a cair de novo, isso é um avivamento. Isso é um avivamento no meio dos dias. Quando a chuva cai de novo no meio dos dias, às vezes você está lá, eu não quero mais nada, eu vou lá chutar o balde, mas aí você diz, eu vou louvar a Deus, eu vou me alegrar, e aí você se alegra no nome dele, e você começa a adorá-lo, você começa a bendizê-lo. Sabe o que começa a acontecer? Parece que a árvore foi cortada, a árvore está quebrada, mas o avivamento começa a cair, a chuva de Deus, ela começa a cair, e aí olha, começa pequenininho, tem 2 orando, tem 3 orando, tem 4 orando, e de repente a multidão está junto, buscando a Deus, adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que está ligado em Jesus não pode morrer, não pode ser destruído. É como aquela planta que eu vi, parece que acabou, parece que não tem mais nada, parece que é o fim, mas quando a chuva de Deus ela cai, a vida de Deus ela vem novamente. Isso é o avivamento. O avivamento é Deus pegar algo que está morto, algo que parece que está para acabar, e começa a florescer novamente. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele diz, todavia me alegrarei, e ainda ele fala, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele vai celebrar, ele vai adorar a Deus, ele vai fazer festa. Alguém que exulta é alguém que faz festa. Abacuque não tinha motivo para fazer festa. Quem olhasse para Abacuque, parecia que Abacuque era um louco, ele não estava bem da cabeça. Mas a verdade é o seguinte, às vezes, aquele que está na presença de Deus, quem olha, quem o vê, pensa que ele está louco, amanhã vai estar na cama, mas não pode nem sair de casa direito, está afastado, está desse jeito aí, mas não, o que está acontecendo? Ele está fazendo festa de novo, não tem motivo, tem motivo sim. E quando ele começa a fazer festa de novo, um doido começa a atrair outro, um maluco começa a atrair outro. Abacuque, apenas um, começa a atrair outras pessoas para o avivamento, porque quando Deus vê alguém querendo se alegrar nele, alguém comemorando, alguém festejando na presença dele, porque isso é uma escolha, Deus começa a derramar das águas do avivamento. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor é o Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ou sobre os lugares altos. O amor de Deus, ele pega alguém
que nem Abacuque aqui, que pelos olhos da fé, vê uma nação caída, desanimada. O que nós aprendemos com esses homens de Deus? Com Abacuque e tantos aqui que nós vemos na palavra de Deus. Às vezes nós olhamos, mas só acontece com Israel. Não, se você olhar para Cabreúva, se você olhar para a tua nação, se você olhar para a terra que você está e você começar a clamar: Deus, derrama avivamento sobre essa terra, a corrupção vai começar a cair por terra, a idolatria vai começar a cair por terra, o jeitinho brasileiro vai começar a cair por terra, o pecado brasileiro vai começar a cair por terra, o pecado de Cabreúva vai começar a cair por terra. Sabe por quê? Porque tem pessoas entrando na presença de Deus, orando a Ele, dizendo: a minha terra é uma terra abençoada, o lugar em que eu vivo é um lugar abençoado, é o lugar do avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sabe por quê? A obra de Deus, além de pregar o evangelho, esse mundo que está aí é obra de Deus também. O mesmo Deus que aviva você é o mesmo Deus que aviva quem está lá fora. O mesmo Deus que aviva você aqui quando você vem no culto, é o mesmo Deus que vai avivar o teu parente que está lá na tua casa, é o mesmo Deus que vai avivar o teu amigo lá no trabalho, que fica pegando no teu pé, e você está aí, é Deus revelando, você está aí: meu Deus, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que ir lá trabalhar amanhã. Aquela pessoa vai ficar pegando no meu pé, vai ficar tirando sarro de mim, ele vai ficar falando: e aí, irmão, e aí, como é que foi, irmão? Mas ele te chama de irmão pejorativamente, eu sei como é que é, ele te chama de irmão para ficar tirando sarro de você. A palavra profética é a seguinte: Deus vai pegar ele, Deus vai avivar ele, Deus vai converter ele, e logo logo ele vai estar adorando a Deus com você, e vai estar falando lá no lugar que você está com ele ou com ela. E aí, vamos pregar a palavra de Deus para alguém? Aleluia, aleluia. Sabe o que eu descobri nessa veia evangelística que a gente tem? Quem fica pegando muito no pé é porque quer. Pega o segredo aí. Um dos segredos do evangelismo é o seguinte: a pessoa fica pegando muito no seu pé, alguma coisa ela quer. E aí, irmão? E aí, irmão? Foi na igreja ontem? Nossa, eu tomei todas, eu fiz todas, todas. Todos, né? Todos o inferno. Ou não sei o que, querendo contar vantagem, você lá dentro de você não precisa criticar, você lá dentro de você, que miséria, tem misericórdia, Jesus, e você às vezes está em menor número, né? Eu sei como é que é, mas sabe o que está acontecendo? Ele está interessado, está querendo, tem coisa ali dentro. Papai vai pegar ele, papai vai avivar ele. Sabe por que você está orando? Papai vai avivar ele, papai vai avivar ele. E a oração de Abacuque é a seguinte: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele pode não ser um filho de Deus ainda, mas ele é uma obra de Deus. E essa obra de Deus, quando ele recebe a Deus, recebe a Jesus, ele se torna um filho de Deus. Aleluia, aleluia. Estou terminando. Quando eu falo estou terminando, é que o louvor pode subir. É o código. Estou terminando. Ele faz os pés dele como da corça. Corça é um animal habilidoso, um animal que corre muito. Abacuque estava tão triste, Abacuque estava tão desanimado, mas ele decide. Tudo aqui nesse texto é uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão. Você vir à igreja é uma decisão. Você servir a Deus é uma decisão. Você viver a tua vida é uma decisão. Tudo na nossa vida são decisões. Quando Abacuque decide em forma de canto orar a Deus, quando Abacuque decide em forma de canto se alegrar em Deus, quando Abacuque decide, mesmo em tudo que ele está vendo, exultar o nome de Deus, quando Abacuque decide, mesmo diante disso, ele diz que o Senhor faz os pés dele como da corça. A corça é um animal rápido.
é um animal habilidoso. Ele quer dizer que ele está lá parado, ele está lá batido, mas ele vai ter habilidade novamente, ele vai correr novamente, aleluia. Pega a palavra profética: aquele que está parado vai correr, aquele que está andando vai correr, aquele que está andando vai voar, aleluia. Aleluia, oh glória. Tem pentecostal aqui nesta noite? Se houver pentecostal aqui nesta noite, dá o seu melhor glória para Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. E faz ele andar sobre os lugares altos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor pega aquele que está envergonhado e coloca ele num lugar de honra. Aquele que está derrotado hoje vai estar num lugar de honra amanhã. É Deus, é Deus. É Deus que faz Abacuque andar sobre os lugares altos. É Deus que tira Abacuque do pó e coloca Abacuque no monte. É Deus que tira Abacuque da sarjeta, no nosso linguajar aqui, e coloca Abacuque no lugar alto, no monte. É Deus que tira Abacuque daquela situação de miséria e coloca Abacuque na situação do lugar alto, aleluia. É Abacuque agora, ele não está mais se vendo naquela situação que o povo está, independente do que a maioria esteja vivendo, independente do que a maioria esteja falando, independente do que a maioria esteja praticando. Abacuque escolhe fazer a diferença. Só um homem escolhe orar pelo avivamento. Só um homem escolhe se alegrar, e aquele homem, ele vai ser um instrumento para incendiar a sua geração. Você é instrumento de Deus, aleluia. Você é instrumento de Deus, você é instrumento de Deus. Escolha nesta noite viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Escolha nesta noite se alegrar nele. Escolha nesta noite ver aquilo que a pessoa natural não vê, ver a cura, ver o milagre, ver a vitória, ver a promoção no emprego, ver aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não viveu. Veja, todavia eu verei, todavia eu me alegrarei. Fique de pé neste momento e aplauda Jesus bem forte, que ele merece. Oh glória, oh glória. Se prepare, feche seus olhos, vamos adorar a Deus. Não Aleluia. Serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim,